começar agora o nosso terceiro vídeo, né, desse curso de Photoshop. No segundo vídeo a gente viu até a ferramenta laço poligonal e laço magnético, né? Hoje nós vamos começar aqui com as ferramentas de seleção da varinha mágica e a seleção rápida, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou escolher essa primeira aqui, que é a seleção rápida. Como é que funciona essa ferramenta? Onde você clicar, o local que você clicar, o Photoshop vai fazer uma seleção naquele local, conforme o tamanho aqui da ponta do pincel aí, do mouse, né? O ponteiro do mouse aí. Se eu clicar e arrastar, eu vou estar selecionando uma área baseada naquela cor que eu estou clicando, que eu estou arrastando o mouse. Então você clica, segura e arrasta, e aí você vai selecionando. Ó, observe, eu selecionei aqui toda a parte do rosto da pessoa e deixei o fundo de fora. Foi até razoavelmente fácil, né, fazer isso daí. Se eu quiser remover alguma área selecionada do que eu já selecionei, eu posso segurar a tecla Alt, conforme eu já expliquei antes, né? E agora eu vou clicar e arrastar onde eu não quero selecionar. Veja, tirei o olho da minha seleção. O outro olho agora, seguro a tecla Alt, usando a mesma ferramenta eu arrasto em volta do olho. Observem que aqui embaixo do olho eu tirei uma área muito grande. Eu queria tirar só o olho e eu tirei uma área muito grande. Então eu seleciono de novo. Não precisa segurar nenhuma tecla, simplesmente usando a ferramenta você vai arrastar em cima da área que você quer selecionar. Em cima, embaixo. O ideal aqui é dar um zoom para fazer bem de perto, né? Ampliar o zoom aí. Por exemplo, de novo, a boca, eu não quero selecionar a boca, ela está selecionada. Eu seguro o Alt e passo o mouse em cima da boca. Pronto. Estou fazendo rapidamente aqui, né? Claro que a gente tem que fazer bem detalhado para que o trabalho fique preciso. Então tem que dar um zoom, fazer com a ponteira do mouse bem pequena e fazer com calma, sem pressa, né? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar a ferramenta varinha mágica. Peguei a ferramenta. Antes de começar eu vou desselecionar o que está selecionado. Eu posso utilizar o atalho Ctrl D para desselecionar. Essa ferramenta aqui, ela funciona com um clique. Vejam só, vou clicar aqui. O local que eu cliquei, o Photoshop selecionou baseado na cor daquele local que eu cliquei. Então ele pegou todas as cores parecidas até um limite, né? Ele pegou cores, não a cor exata, mas cores parecidas conforme a tolerância. Lembra que eu expliquei essa parte de tolerância aqui numa outra ferramenta? Então essa ferramenta varinha mágica, ela também tem a tolerância. Se eu aumentar ou diminuir a tolerância da ferramenta, vai mudar a área selecionada também. Vou fazer de novo aqui, só que agora eu vou aumentar a tolerância de 32, vou passar por exemplo para 70. Cliquei, digitei 70, dou um Enter e agora eu vou desselecionar com Ctrl D e vou fazer de novo. Vou dar um clique aqui na testa da moça aqui, né? Dou um clique. Vejam que agora, ó, selecionou uma área muito maior. Inclusive foi tão exagerado que selecionou até o fundo, né? O branco. Então não daria certo aqui com essa tolerância, ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50. Digitei 50, dei um Enter, Ctrl D para desselecionar e agora vou clicar de novo. Vejam que agora não selecionou a área branca. E assim você pode ajustar a tolerância. Agora é difícil acertar uma tolerância, um nível de tolerância para que selecione tudo que você quer. Isso é muito difícil. O normal é você clicou numa área, selecionou, segura o Shift, clica numa outra área e assim por diante. Vai selecionando áreas da sua imagem. Vejam que eu estou segurando o Shift
e estou clicando aqui em algumas áreas. Pronto, selecionei também o rosto. Ficou uma pequena falha aqui nos contornos, né? Porque pegou um pouco do branco também. Então essa não seria a ferramenta ideal para selecionar isso daqui. Eu vou mostrar agora essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta corte demarcado, tá? Essa ferramenta, ela serve para cortar a minha imagem, tá? Realmente eu vou cortar, eu vou descartar uma parte e vou aproveitar outra. Eu vou eliminar um pedaço da minha imagem. Então veja como é que essa ferramenta funciona. Vou clicar aqui na ferramenta. Vejam que o ponteiro do mouse mudou. Antes de começar, eu vou teclar Ctrl D para desselecionar qualquer coisa, não precisa ter nada selecionado. E digamos agora que dessa foto aqui, eu quero aproveitar apenas os olhos da modelo aqui, né? Como é que eu faria isso? Para descartar o resto e aproveitar apenas o olho. Então vejam, eu vou clicar aqui, vou até começar do lado de fora aqui da minha imagem, não tem problema. Ele vai selecionar só a parte de dentro mesmo eu clicando de fora, ele só vai selecionar não, só vai marcar a parte de dentro. Então veja, eu estou demarcando aqui uma área que eu vou querer da minha imagem, eu vou querer só os olhos, né? Vejam que eu comecei um pouco para cima e agora eu quero descer um pouco essa seleção antes de terminar. Vejam que eu ainda não terminei, né? O mouse está preso aqui com a minha seleção, eu estou clicando. Eu vou utilizar a barra de espaço. Se eu segurar a barra de espaço, eu posso mover o início ali da minha seleção, a parte de cima. Soltei a barra de espaço e agora eu vou selecionar aqui apenas a parte do olho que eu quero, da sobrancelha até um pouco acima do nariz. Agora eu soltei o botão do mouse. Vejam que ficou uma área mais clara e uma área mais escura. A área escura é o que vai ser descartado, é o que vai ser cortado da minha imagem. A área clara é o que vai ser aproveitado. Talvez no de vocês aí não apareçam essas linhas que estão aqui no meio, é porque eu escolhi essa opção. Vejam aqui, ó, na parte de cima, no meu está regra dos terços. Eu marquei essa opção aqui de regra dos terços, né? Quem sabe aí de fotografia vai entender que isso daqui é uma regra da fotografia, que é a regra dos terços, o ponto de ouro, né? Então isso aqui é apenas para eu ter uma noção melhor do posicionamento do meu corte. Então vejam, depois que eu marquei, eu posso confirmar e pedir para ele realmente cortar, aí o Photoshop vai cortar a minha imagem, ou então eu posso alterar, eu ainda não terminei, né? Então eu vou aqui, ó, nesse cantinho aqui, na parte inferior, eu posso clicar, arrastar e aí eu vou aumentar a minha área de corte, ou então diminuir, fazer o contrário. Eu posso também clicar no meio da área mais clara e arrastar essa minha área um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, ou então à esquerda, à direita, né? Eu posso ir ajustando antes de cortar. Depois que eu terminei e realmente eu quero que o Photoshop corte essa imagem, descarte toda a parte escura, tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é você clicar nesse botãozinho aqui de confirmação, tá? Esse outro do lado aqui é o de cancelamento. Ele não vai cortar e vai descartar toda essa área marcada aqui, tá? Então, para confirmar é o da direita, para cancelar é o da esquerda. Outra maneira de fazer isso é você ir no seu teclado e teclar o Enter. Você vai confirmar e ele vai cortar. Ou então, se você quer desistir, pode apertar a tecla ESC no teclado. E aí o Photoshop vai desfazer esse corte aí, não vai cortar, ok? Então, tem outras maneiras também, tá? Mas por enquanto vamos só ficar com essas maneiras aqui. Vou dar um Enter aqui. E agora a minha imagem é isso que a gente está vendo aqui. Ou seja, foi descartado o resto da imagem, foi apagado mesmo, tá? Então essa ferramenta aqui serve para eu fazer um corte na minha imagem, às vezes fazer um reenquadramento, né, do que eu quero, descartar uma parte da minha figura. Bom,
como eu acabei de cortar essa imagem, eu posso desfazer esse corte simplesmente teclando aqui no meu teclado o Ctrl Z. Como eu expliquei na aula anterior, o Ctrl Z ele desfaz a última ação feita. Como a última ação foi o corte, então ele vai desfazer o corte. Mas digamos que você já fez outras coisas e o Ctrl Z, ou mesmo no histórico, que eu ainda vou explicar mais pra frente, você não consegue mais desfazer isso daí. Então eu posso simplesmente pedir para o Photoshop reabrir essa imagem, a última versão dela que está gravada no disco rígido do computador. Como é que eu faço então? Se eu não soubesse do recurso, eu ia simplesmente fechar a imagem sem salvar e depois ia abrir ela de novo. Só que o Photoshop tem um atalho para fazer isso, que ele vai simplesmente reabrir a imagem. Ele vai descartar tudo que foi feito nessa e vai abrir a última versão gravada, ok? Como é que funciona? Você clica no menu Arquivo e escolhe aqui a opção Reverter, tá? Ou então, quem gosta de atalho, né, tem o F12 também para reverter a imagem. Então veja, o que vai acontecer? O Photoshop vai fechar essa imagem, descartar qualquer coisa, não vai salvar nada e vai reabrir a mesma imagem. Tá aí, reabriu. Eu vou aproveitar agora e falar um pouco do histórico do Photoshop e de desfazer as ações que a gente faz, né? Então eu vou fazer algumas coisas aqui apenas para testar. Então vou selecionar aqui essa parte aqui do olho, por exemplo. Vou selecionar de novo aqui. Pronto, selecionei esse olho aqui. Vou mover esse olho para o lado. Vou selecionar aqui a boca. Vou mover essa boca para cá. Vou pegar... Bom, eu não dá para fazer muita coisa porque eu ainda não expliquei as ferramentas, né? Mas digamos aqui que eu pegue aqui um pincel e pinte aqui. Pintei. Estou fazendo um monte de coisas aqui com a minha imagem. Pronto, que agora eu tenho um monte de coisas para serem desfeitas, né? E aí dá para explicar então o histórico do Photoshop, tá? Antes de eu continuar, lembrar vocês o seguinte: se você está gostando dos vídeos, não esquece de clicar no botão gostei aqui embaixo no YouTube, né? Esse botão gostei só existe no YouTube, se você está vendo esse vídeo no YouTube. Se você está assistindo dentro de um site, então não vai ter o botão gostei. Você tem que ir para o YouTube para poder clicar no botão gostei. Você pode também clicar em cima no botão inscrever-se, que aí o YouTube vai enviar um e-mail para você toda vez que eu criar um vídeo novo. Aí você será avisado pelo YouTube, não é por mim não, tá? É o YouTube que vai mandar um e-mail aí para você. Esses botões inscrever-se e gostei não dá para ver também pelo celular, tá? Quer dizer, depende também do seu aplicativo, do seu celular, às vezes tem, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vejam só, eu falei para vocês que se eu teclar o Ctrl Z, eu vou desfazer a última coisa que eu fiz. Eu falei também que se eu teclar Ctrl Alt Z, o Photoshop vai desfazendo tudo que eu fiz. É uma fila de coisas que foram feitas e ele vai desfazendo. Então, o Photoshop guarda isso no histórico. O histórico a gente pode visualizar ele clicando aqui no menu Janela e escolhendo a opção Histórico. Ele vai aparecer aqui em algum lugar da sua tela. No meu caso aqui apareceu nesse local, que é o local padrão aqui do Photoshop. Então vejam, eu vou clicar aqui nesse cantinho, puxar para baixo, para aumentar um pouco essa janelinha aqui. Então vejam, eu tenho aqui o histórico de tudo que eu fiz nessa imagem, começando com a parte com a imagem original, depois todas as coisas que eu fui fazendo, vejam aqui tudo que eu fiz até aqui embaixo. Eu cliquei nessa última opção aqui, era a última coisa que eu tinha feito, eu pintei alguma coisa. Então isso aqui é o histórico de tudo que eu fiz. Eu posso clicar num ponto qualquer aqui e o Photoshop vai voltar até aquele ponto. Vejam, eu cliquei aqui, ele voltou até esse ponto. Cliquei aqui, voltou até esse ponto.
Se eu clicar aqui no início, eu volto para o início. Se eu clicar aqui no ícone da imagem no início, eu volto para a imagem inicial, ok? Bom, esse histórico ele tem um limite, tá? O Photoshop não armazena tudo que você fez, não. Ele, por uma questão de economia de espaço aí, até de memória, para evitar que o computador fique lento, esse número de ações que ele memoriza é limitado, tá? No caso aqui são apenas 20 ações, 20 coisas que eu fiz que ele pode desfazer. Isso aqui é o padrão, mas eu posso alterar esse limite, tá? Onde é que eu vejo isso? Você pode vir aqui, ó, no menu editar, escolher a opção preferências e depois geral, tá? Tem o atalho Ctrl K também. Quando você clica em geral, vai abrir essa janela aqui. Você vem aqui, ó, na opção desempenho aqui no lado esquerdo. E aí, aqui para o lado direito, a gente tem estados de histórico. No caso aqui está 20, é o padrão. Eu poderia aumentar ou diminuir esse número aqui, passando, por exemplo, para 200 ou para 2, não sei, depende da necessidade. Lembrando que quanto maior esse número, mais coisas o Photoshop vai guardar e mais lento pode ficar o seu computador. Dependendo do que você está fazendo com a sua imagem, o micro pode ficar lento, porque isso pode ocupar muito da memória do micro, ok? Vou deixar aqui como padrão. Se você alterar, não esquece de clicar no OK. No meu caso aqui, eu vou clicar no cancelar para não alterar, ok? Bom, o básico do histórico é isso daí. Se der tempo mais para frente, quando a gente pode até falar de outras coisas aqui, do instantâneo, e tem outras coisas aqui do histórico ainda, tá? Mas por enquanto nós vamos ficar nesse básico aqui da ferramenta histórico, ok? Bom, para ocultar aqui a janela do histórico, você clica nesse botãozinho aqui, ó, que eu estou mostrando. Cliquei, vai ser recolhido aqui para a direita. É esse botão aqui que é o botão do histórico. Sempre que eu clicar, ele vai aparecer. Então poderia usar esse botão aqui, ou então como a gente fez antes, que foi em janela e clicou em histórico. Dá na mesma, tá? O histórico aparece. Bom, vou aproveitar para falar rapidamente aqui do zoom, tá? O zoom é você aumentar ou diminuir a aparência da sua imagem na tela. Lembrando que o zoom não altera em nada o tamanho da imagem, caso você vá imprimir essa imagem, por exemplo. Não está alterando o tamanho da imagem, apenas a visualização na tela, tá? Como é que funciona o zoom? Tem esse botãozinho aqui, ó, essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de zoom. Você clica na ferramenta e você clica na sua imagem, ela vai ser ampliada. Se você segurar o Alt e clicar, vai ser reduzido. Porém, você tem atalhos também para esse zoom aqui, para não ficar precisando toda hora ir lá embaixo na ferramenta de zoom, depois volta para a sua ferramenta que você estava usando. Para evitar esse vai e vem, a gente utiliza os atalhos. Então, independente da ferramenta que você está usando, você pode utilizar o atalho Ctrl mais para aumentar o zoom da sua imagem, Ctrl menos para diminuir o zoom da sua imagem, tá? Então Ctrl mais aumenta, Ctrl menos diminui. Apenas a visualização na tela, hein? Um outro atalho que você pode utilizar também para alterar o zoom, independente da ferramenta que você está usando, é você, no seu teclado, você vai segurar a letra R. Enquanto você estiver segurando a letra R, observe que a ferramenta do zoom, lá embaixo, o botãozinho do zoom, ele está selecionado. Então, enquanto eu estou segurando no teclado o Z de zoom, a ferramenta zoom fica marcada. E aí eu posso clicar e aumentar a minha imagem. Eu posso também segurar o Alt e o Z, claro, sem soltar o Z, para diminuir. Então, só o Z, clico, aumenta. Z e Alt, clico, diminuo. Uma outra forma que eu tenho também de selecionar é eu clicar e arrastar. Por exemplo, ó.
Eu clico, seguro, estou marcando essa área aqui do dedo. Soltei, ampliei o zoom para aquela área específica. Então, esse atalho do Z aí é interessante, tá, gente? Você não precisa ir lá na ferramenta de zoom. Qualquer ferramenta que você estiver usando, segura o Z e a ferramenta de zoom vai ser selecionada. Quando você soltar o Z, o Photoshop vai voltar para a ferramenta que você estava usando. Você continua trabalhando, tá? Se a sua imagem estiver muito grande, assim, ó, por exemplo, eu ampliei bastante, ela não está cabendo na tela. Você pode utilizar as barras de rolagem aqui na parte inferior e na lateral direita para mover a sua imagem. Porém, tem um atalho mais fácil e mais rápido do que essas barras de rolagem. É você segurar a barra de espaço. Enquanto você estiver segurando a barra de espaço, o mouse vira uma mãozinha e aí você pode clicar em qualquer lugar e arrastar para onde você quiser. Quando você soltar a barra de espaço, o Photoshop volta para a ferramenta que você estava usando antes. Então é uma maneira rápida de você mover a imagem na tela quando ela não cabe toda na tela, né? Então segurei a barra de espaço e movi, soltei, voltou para a ferramenta, segurei de novo, altero. Então rapidamente você segura a barra de espaço e move e continua trabalhando, selecionando, pintando, apagando, fazendo o que você estava fazendo, ok? Só para fechar essa aula de hoje, mais dois atalhos relacionados aqui ao zoom, tá? Se você teclar no seu teclado Ctrl 0, o Photoshop vai pegar a imagem e adaptar o zoom para que ela caiba toda na tela. No meu caso aqui, observe lá em cima que ficou em 110%. Ele adaptou o tamanho para 110% para caber na tela toda, tá? E o último atalho é o Ctrl 1. O Ctrl 1 vai jogar a imagem para 100%, é o tamanho real dela, tá? Se ela for muito grande, você vai ver ela no tamanho real, bem grande. Se ela for pequenininha, você vai ver ela no tamanho pequeno, que é o tamanho real. Então, Ctrl 1, tamanho real, Ctrl 0, tamanho adaptado à área de trabalho do Photoshop, ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Quiser ser avisado dos próximos vídeos que eu fizer, é só inscrever-se no canal aqui, tá bom? Qualquer comentário é bem-vindo. À medida do possível eu vou respondendo aí. Às vezes não dá para responder a todos, mas eu vou tentar, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.